Voltamos com o nosso Tome Ciência, discutindo hoje as relações Brasil-China, tanto no aspecto econômico e político, como e principalmente no aspecto tecnológico, da ciência. Eu vou dizer para vocês que contamos, e já agradeço a presença dos nossos convidados, contamos com a presença, então, do Zé Raimundo Braga Coelho, da Agência Espacial Brasileira, do Severino Bezerra Cabral Filho, que é do presidente, né, do Instituto Brasileiro de Estudos China e Pacífico, o Fernando Lázaro Freire Júnior, presidente do CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e o André Soares, que é do Conselho Empresarial Brasil-China. Bem, eu queria relatar para vocês que a prática do nosso programa, que as sociedades vinculadas à SBPC que dão e fornecem pautas, ideias de pauta que depois são votadas e tem acréscimos, indicações de nome por parte de um conselho editorial de cientistas. Bem, isso faz com que, por exemplo, esse programa, só como exemplo, foi sugerido pelo José Monserrat, que atualmente, já foi do Ministério, atualmente está lá com o Zé Raimundo na EB, que é um dos decanos, digamos, do nosso conselho editorial de cientistas. Mas você agora vai poder também ter a oportunidade de dar suas ideias e sugestões, e anote então aí o e-mail, ideias@tomeciencia.com.br, ok? ideias@tomeciencia.com.br. E lá na internet, na nossa página em www.tomeciencia.com.br, você vai achar um setor Saber Mais. Ali, depois, você vai poder ir verificar todas as indicações que os nossos convidados gentilmente vão nos oferecer para que você tenha a possibilidade de evoluir, aprofundar, porque, evidentemente, 1 hora é muito pouco para a gente esgotar um assunto complexo como esse. Bem, eu vou, então, dar início, é prático que a gente abra isso com as sugestões propositivas para melhorar as relações Brasil-China, no caso do nosso programa agora. Quem gostaria de começar? Vamos começar com o professor Zé Raimundo aqui? Olha, nós estamos nos preparando nesse exato momento para discutir a extensão de nossa relação com a China na área espacial. E, evidentemente, em todas as áreas que já foram mencionadas no documento que temos responsabilidade sobre ele para os próximos 10 anos. Então, nós já nomeamos uma comissão técnica para iniciar as discussões até final de outubro. No caso, outubro de 2012. Outubro de 2012, porque a próxima Comista Brasil-China deve acontecer em março do ano que vem. Nós temos que estar preparados para tudo isso. 2013, portanto. Esse programa CIBERS, eu tenho dito, inclusive para os chineses, que hoje, estando muito à nossa frente, começam a criar certas dificuldades para a nossa continuação desse programa, que esse programa, o CIBERS, o satélite CIBERS, hoje é uma marca internacional. Portanto, a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. É como a Coca-Cola e outros, tá certo? O mundo inteiro conhece e se beneficia desse programa. Foi o primeiro programa de sensoriamento remoto do mundo que distribuiu imagens gratuitamente para toda a população do mundo inteiro, tá certo? E nós estamos instalando estações de recepção dessas imagens em vários países da África, por exemplo. Então, ele passa a ser não mais apenas uma cooperação técnica, como uma cooperação que tem um caráter geopolítico muito forte. Então, nós não podemos abrir mão disso. Por outro lado, nós temos agora como missão lá na Agência Espacial fortalecer os nossos institutos de pesquisas e de desenvolvimento tecnológico do governo e consolidar a nossa base industrial. Veja o seguinte, a base industrial na área espacial, não na área de aeronáutica, mas na área de aviação, mas na área espacial, foi criada em função dessa cooperação com a China. E nós agora temos uma lição que nós aprendemos e estamos passando para os outros parceiros que podem ser parceiros estratégicos de outros países do mundo. E eu tenho dito o seguinte, a primeira lição que vocês têm que aprender aqui quando quiserem fazer cooperação com o Brasil, nessa área, é o seguinte, é cuidar que nós precisamos consolidar a nossa base industrial. Então, não vale a pena, segundo consta no nosso Plano Nacional de Atividades Espaciais, simplesmente fazer cooperação e desviar todos os recursos, que não são tão grandes, para outros países. Eu quero, sim, que todos os países venham cooperar conosco nessa área, mas que fortaleça e consolide
a nossa base industrial. Tá. Esse é o propósito, esse é que nós Bem, estamos fazendo. vamos tentar acelerar agora, Então, não tão já longo. pegando aí o carro já andando, e eu concordo inteiramente com as palavras do Dr. José Raimundo, nós temos que estabelecer um plano estratégico de cooperação, não só no campo científico e tecnológico, mas também no campo econômico, comercial, financeiro, que introduz essa questão vital, né? Nós temos que nos transformar também num grande sistema industrial urbano, que é isso que os chineses tanto perseguem com uma visão de largo prazo, que é uma das vantagens dele. Nós já tivemos essa visão de largo prazo, perdemos temporariamente, eu creio, mas temos que retomar. É evidente que o Brasil ainda é uma casa inconclusa. Nós estamos caminhando para integrar ainda o Brasil, né? E integrando o Brasil, nós integraremos a América do Sul. Isso é evidente. Mas primeiro temos que integrar o Brasil em cadeias produtivas, como os chineses fazem, tirar a experiência deles e colocar a nossa em ação e trabalhar no sentido de projetar o Brasil como uma grande base de poder no mundo do Sul. E cooperaremos com a China, certamente, no equilíbrio que é necessário para que esse longo prazo se torne possível. Bem, Lázaro, vamos. Não, eu acho observações. que a cooperação com a China, dentro de um projeto de país de longo prazo, uma agenda nacional de horizonte mais longo, ela, na área de nanotecnologia, ela provavelmente vai ser executada com um mínimo de competência, vai permitir ao Brasil se desenvolver numa área que ele atualmente é muito carente, que é a questão dos nanodispositivos, que é um gargalo brasileiro, a indústria de dispositivos semicondutores, sensores, atuadores. Atualmente, toda atividade comercial passa pela tecnologia. E né? eu acho que esse centro Brasil-China, com alguns laboratórios, a indústria CEITEC lá no Rio Grande do Sul, o Labinano no CBPF, eles podem fornecer uma base para a gente superar um dos gargalos que nós temos. Ele será instalado em Campinas, né? Será instalado em Campinas. Mas você tem um suporte, quer dizer, a parte nano é a ponta final. Você tem a parte da eletrônica que controla a parte nano, que o CEITEC pode fazer algumas coisas da parte nano que o Labinano do CBPF podem fazer. Então, isso é fundamental, né? Se você der um tempo e continuidade num projeto de desenvolvimento nessa direção. Você assemelharia, então, isso ao avanço que nós já temos em satélites. Nós vamos ter fazendo possibilidade de dar... paralelo, exatamente, dar um salto aproveitando uma competência que já tem instalada na China de recursos humanos e coisas Bem, assim. vou pedir ao André para fazer as considerações, porém levantando uma questão aí. É aquela coisa dos 6 delegações por semana visitando, ou seja, quais são, em contrapartida, as chances do Brasil em relação à China? Porque a gente até então, né, verificou um aprendizado, um ganho tecnológico, mas há possibilidade também desse intercâmbio, como defendido na área tecnológica, se transferir para comércio também? Eu acho que com certeza dá. Se você parar e prestar atenção, nos últimos 10 anos, a China colocou no mundo 5 trilhões de dólares, foi o avanço do seu PIB. Todo mundo comenta agora sobre a desaceleração da economia chinesa e tem um pouco de receio sobre isso. A China, nos últimos 10 anos, também ela sempre cumpriu com as suas metas de crescimento no PIB. Ela revisou essas metas para metas menores do que foram os 10% em média dos últimos 10 anos. Agora são metas de 7%. Se você parar e fizer as contas desses 7%, você vai ver que a China, nos próximos 10 anos, mesmo desacelerando, vai colocar na economia mundial 14% a mais dos 5 trilhões que ela colocou nos últimos 10. Então, a China agora está mudando de rumo, ela tem políticas de indústrias emergentes estratégicas, que são exatamente essas dentro das tecnologias, que é para onde ela vê que vai vir um novo desenvolvimento dela, claro, em conjunto com o desenvolvimento de um mercado interno, de um consumo interno maior. Então, na verdade, hoje em dia a gente tem uma pergunta, que é uma pergunta de 5 trilhões de dólares, que é como se ajustar a isso. Como se ajustar a esse novo perfil de consumo, como se ajustar a esses novos setores que a China pretende se desenvolver e que são todos eles dentro de alta tecnologia. Ou seja, nós teremos capacidade também, tal como a China está fazendo, entrando aqui para disputar o consumidor. Você acha que a indústria brasileira tem chance de também entrar? São sempre dentro desses nichos de mercado, dentro da tecnologia, que são se você pegar essas 7 indústrias
estratégia é biotecnologia, nanotecnologia, novas fontes de energia. São indústrias que elas são fronteiras tecnológicas no mundo inteiro, não só na China. E o primeiro país que vencer essa fronteira vai ser o país que vai ter produtos para serem explorados em outros mercados no mundo. Então, ela dá um indicativo muito claro para onde ela vai e o que ela vai precisar da economia. Cabe agora a nós e aos especialistas dessa área saber como responder a essa nova demanda. Isso. Bem, antes de encerrar, eu vou pedir só rapidamente aqui uma colaboração do Zé Raimundo. Quando a gente falou nesse satélite, né, que você disse que o Brasil oferece de graça, só para explicar um pouco esse sensoramento remoto, para que ele é usado, em que ele é usado, já que não é propriamente meteorologia, só para ficar claro para o nosso público. Olha, esses satélites que sensoramento remoto, ou satélite de observação da Terra, são satélites em geral colocados em órbita polar, tá certo? A Terra gira no sentido anti-horário e esses satélites ficam girando no polar, no polo, no meio dos polos. Então, à medida que a Terra vai girando, eles vão fotografando a Terra. Então, daí a certo tempo, tem uma cobertura global da Terra, de fotos. Essas são chamadas imagens de satélites. Essas imagens servem praticamente, hoje em dia, para tudo, dependendo da resolução. Resolução é o seguinte, é o tamanho... a qualidade, é o tamanho, da imagem. É o tamanho da imagem que uma foto consegue abranger, tá certo? Então, pode ser grande, pode ser pequeno. Hoje tem satélites de sensoriamento remoto com resoluções de centímetros, de 35 centímetros, ou seja, você enxerga qualquer objeto que tenha 35 centímetros quadrados, você enxerga a partir de um sensor que está a 800 quilômetros de distância, que é mais ou menos a altitude desses satélites normais, o Cibers, por exemplo. Então, isso serve para tudo. Isso serve para a agricultura, tá certo? Isso serve para planejamento urbano, principalmente, que está sendo muito utilizado ultimamente para isso. Isso, inclusive, hoje, se você tem uma propriedade rural, você, para fazer qualquer negócio, pedir dinheiro emprestado para os bancos, você tem que ter uma imagem dessa lá da sua fazenda, da sua propriedade rural. É obrigatório. Os limites, o que é que tem. É tudo direitinho, tá certo? Então, é praticamente para tudo. Eu não enxergo nem no setor público, nem no setor privado hoje, e principalmente quando se trata de grandes corporações, não utilizar a imagem de satélite para os seus negócios. Isso. Então, eu diria o seguinte, em geral, não sei, tudo hoje funciona a partir disso. E a questão da distribuição gratuita, porque os satélites, tanto os satélites americanos quanto os satélites europeus, que é o Spotmage e o Landsat, você tinha que pagar, e pagar caro por essas imagens. Então, nesse nível, o Cibers fez uma grande revolução universal, distribuindo gratuitamente essas imagens. Tá bom. Agradeço essa explicação final e quero, além de agradecer a presença de vocês, agradecer a audiência de quem está nos assistindo. Até o próximo Tome Ciência.